essa é uma das passagens da Bíblia que mais causa impacto no meu coração. Essa é uma das passagens que mais mexe comigo, porque aqui eu não vejo somente um paralítico sendo curado, eu vejo um paralítico ele andando. Aqui nessa passagem eu não vejo somente alguém sendo curado por Jesus, não, mas eu vejo aqui que a igreja do Senhor se movimentou para que alguém que estava impedido pudesse receber de Jesus uma palavra, pudesse receber de Jesus uma cura, um milagre para a vida dele. Então, para mim, essa passagem, ela é extraordinária, porque nós não vemos somente Jesus em ação, mas nós vemos também que a igreja, ela não está parada, mas que a igreja, ela se movimenta. Por que eu e você precisamos prestar muita atenção no que está acontecendo aqui? Queridos, eu quero que você imagine, no nosso mundo hoje, onde há neste momento que eu e você glorificamos a Deus, há pessoas que estão aprisionadas em sua vida, mas são cadeias, são correntes que são invisíveis. Não é algo que nós podemos ver, mas neste momento, há muitas pessoas que estão amarradas, que estão imóveis por conta das suas limitações internas. Há pessoas hoje que estão acorrentadas pelo seu medo, há pessoas hoje que estão acorrentadas em sua alma, há pessoas que estão paralisadas nessa noite, enquanto eu e você estamos aqui glorificando a Deus. Há pessoas que não conseguem se mover em direção de Jesus. Talvez você fale assim: pastor, eu estou aqui, mas alguma coisa do que o Senhor está falando faz sentido hoje na minha vida. Mas a palavra do Senhor, ela vem hoje para despertar a nossa fé. Ela vem para despertar o nosso coração. Essa é uma noite que Deus está chamando você, essa é uma noite que Deus está me chamando, para que nós rompemos as barreiras, e que nós possamos acessar a fé em Cristo, e experimentar nessa noite, aquilo que Ele tem para mim, e que Ele tem para você também. Nessa noite a palavra do Senhor, ela vem para o nosso coração, para nos fazer entender o que a fé é capaz de fazer nas nossas vidas. Porque quando nós temos fé, nós temos o poder em nossas mãos, para romper as barreiras, e irmos até Jesus. E esta é a história de um homem paralítico, que é carregado por 4 amigos até Jesus. Mas não é somente uma história de uma cura física, não. Aqui é um retrato vivo da fé, a fé em ação, demonstrando para mim, demonstrando para você, que o crer não é apenas um conceito, não, mas o crer é uma atitude. A transformação, ela não acontece no isolamento. Não há como ter uma cura se você não se move, se você não vai atrás de Jesus, se você se esconde. Não há como ter uma cura, não há como ter uma libertação, se eu estou preso, escondido em uma caverna. Não tem como. A transformação, ela acontece quando nós vamos até Jesus. A transformação acontece quando nós também temos a disposição de levar pessoas até Jesus, pessoas que são impossibilitadas, pessoas que pelas circunstâncias não podem, mas que nós carregamos elas até Jesus. E esse texto, ele nos ensina que a fé exige esforço da nossa parte. A fé exige intencionalidade, coragem, para que eu e você possamos romper as barreiras para chegar até Jesus. Eu quero que você entenda o contexto
Jesus, ele está em Cafarnaum, ali era a base ministerial dele, e ali nós encontramos Jesus em casa, ali ele está cercado por uma grande multidão. Preste atenção, meu irmão, o cenário que nós estamos vendo aqui na palavra do Senhor, é um cenário onde há fome espiritual, todos querem ouvir a Jesus, mas também é um cenário onde nós encontramos um homem que não pode andar, um homem que não pode ter acesso a Jesus, um homem que está pedindo ajuda, que ele precisa de ajuda. E nós vemos também um cenário onde há uma multidão, há ali os mestres das leis, os escribas, há algumas pessoas curiosas, mas num todo, há pessoas famintas pela palavra do Senhor. Aqui não fala, ele estava ali realizando curas, não, ali fala assim, ele estava pregando a palavra. As pessoas estavam ali sedentas. Era um lugar onde havia uma multidão, e muitas vezes a multidão ela pode impedir, ou ela pode também ser uma oportunidade para que o milagre ele aconteça. As dificuldades, muitas vezes, o que nos impede de receber o milagre não é a falta de Deus, não, mas o que muitas vezes nos impede de experimentarmos o Senhor, aquilo que Ele tem para a nossa vida, nós não conseguimos superar as dificuldades, as barreiras, para que nós possamos nos aproximar dEle. A fé, ela precisa enfrentar desafios. Não tem como eu falar que eu creio em Deus, não tem como eu falar que eu tenho fé em Deus, se nos meus momentos de adversidades e dificuldades, eu não me desafio pela fé a enfrentarmos os meus problemas. Querido, esse é um texto tão importante para nós, para que nós possamos entender a realidade da igreja, a importância da igreja na sociedade, a importância da igreja na vida das pessoas. Aqui não é somente uma passagem onde nós estamos vendo Jesus fazer, não, mas é uma passagem importante para nós entendermos o poder que a igreja tem. Você precisa entender o poder que você tem enquanto membro da igreja de Cristo. Aquele homem não tinha como ter acesso a Jesus, mas para aqueles quatro amigos, cheios de fé, não teve empecilho, eles não se conformaram com a impossibilidade de chegar até Jesus. As casas naquela época eram muito diferentes das nossas casas. As casas não eram tão altas igual as nossas são nos dias de hoje, era um cenário um pouco diferente. Mas isso ainda é um empecilho para eles. Aqueles amigos, eles encontraram um jeito, através da criatividade, porque se mover pelo Espírito Santo exige também criatividade nossa. Jesus, ele poderia sair dali onde ele estava e curar aquele homem, como Jesus, ele pode nessa noite curar você sem você fazer nada, como Jesus, ele pode fazer na sua vida algo que você está lutando, sem você fazer nada. Jesus, ele pode fazer isso, mas muitas vezes Jesus, ele escolhe fazer com que a minha e a sua fé seja ativada. A fé, ela não aceita limites. A fé, ela busca por caminhos. Aqueles homens, eles pensaram, como que eu vou ter acesso a Jesus? Como que nós vamos fazer? E diz a passagem que eles vão pelo telhado da casa, eles destelham a casa ali, justamente onde Jesus está, e eles conseguem colocar aquele paralítico aos pés de Jesus. Queridos, sabe qual que é o problema da nossa vida? Eu já falei isso
algumas vezes, mas se Deus ele direciona, porque nós ainda não aprendemos. O nosso problema é que nós olhamos sempre para baixo, nós sempre olhamos para as circunstâncias, nós olhamos sempre para os nossos problemas, nós olhamos sempre para aquilo que nos aflige, para as barreiras que nos impedem de ter acesso a Jesus. Mas o que eu aprendo com esses 4 homens é que nós, enquanto igreja, precisamos caminhar a nossa vida olhando para o alto. Os Salmos diz que eu olho para o alto, eu olho e fixo meus olhos para o alto, porque do alto é onde eu encontro o meu socorro. E aqueles homens cheios de Deus, eles olham para o alto e eles dizem: já sei, vamos subir no telhado daquela casa. E esse homem, ele vai ter acesso, o nosso amigo, ele vai ter acesso a Jesus nessa noite. Como eu disse, a fé ela não aceita limites, mas ela busca por caminhos. Querido, ser igreja do Senhor exige criatividade. Aí você fala assim: pastor, eu não consigo levar as pessoas para a igreja. Há tantas pessoas que eu conheço que não tem como chegar, não tem como ter acesso. Querido, use a criatividade. Quantas pessoas eu e você conhecemos, que estão, assim como eu falei no início da mensagem, presos por correntes invisíveis, por conta do medo, por conta dos traumas da sua alma, por conta de tantas coisas que aconteceu, e essas pessoas elas não têm acesso a Jesus, mas sabe qual que é o seu papel enquanto igreja? Sabe qual que é o meu papel enquanto igreja? É pegar essas pessoas e levar até Jesus, custe o que custar. Os avivamentos foram marcados por uma igreja que se movia. John Wesley, ele liderou cerca de 690 líderes. Ele não somente caminhou com eles, mas ele discipulou cada um deles. Wesley, ele exigia que os seus pregadores, eles tinham uma vida em santidade, ele exigia que os seus pregadores conhecessem a palavra do Senhor, ele exigia que seus pregadores, eles jejuassem toda semana, orassem, fizessem atos de piedade. Wesley, ele não somente pregava, mas ele ensinava que o nosso exterior pode ser bonito, mas nós precisamos primeiro mudar o nosso interior. Então os movimentos de avivamento que aconteceu na época, não foi simplesmente porque a palavra ela foi pregada, mas porque a igreja se movimentava. Wesley, ele olhou o cenário da Inglaterra, e ele foi aonde a igreja não ia, nas minas de carvão, nos orfanatos, nas prisões, nos campos, aonde havia pobreza, aonde a igreja ela não alcançava. O Wesley e os primeiros metodistas, eles se ajuntavam e eles iam aonde o evangelho não tinha acesso pela igreja da Inglaterra daquela época. Nós não podemos ficar imóveis na nossa vida. A igreja do Senhor, ela se move. E por que que eu e você muitas vezes estamos parados? Nós precisamos se movimentar. Wesley não somente pregou a palavra, mas ele também discipulou pessoas. Eu e você precisamos discipular pessoas. Você precisa discipular pessoas, caminhar com pessoas, investir em pessoas, orar pelas pessoas, insistir em pessoas conhecerem a Jesus. Sabe qual que é a nossa briga hoje? É que alguém que se levanta para falar contra a igreja, aí a gente se levanta também para debater. Eu lembro uma vez, quando eu era adolescente, lá em Bataguaçu, nós fizemos um intensivão de evangelismo. E eu lembro que havia uns moradores de rua que eles estavam incomodados porque nós estávamos falando de Jesus.
E eu lembro de um que me interpelou ali, e ele começou a falar várias coisas, e eu ali comecei a observar como que aquele homem estava vazio de Deus, mas tão cheio de coisas ruins que foram se acumulando naqueles anos, na vida desse homem. E eu lembro que eu falei assim para ele: nós estamos aqui para falar de Jesus, porque aí foi criticar a igreja, que igreja roubava, que pegava dízimo, que pastor andava com carro. É que ele não conhece a minha história, mas tudo bem. Mas eu olhei para aquele homem e falei assim: eu estou falando de um Jesus, de alguém que pode mudar a sua vida. Nós ficamos debatendo tantas bobeiras, nós ficamos debatendo política, nós ficamos debatendo se a esquerda é boa, se a direita não presta, se a esquerda não presta, se a direita não presta, é um negócio assim. Aí a gente briga por placa de denominação, porque a metodista é a melhor, é a mais bonita, mas não é mais a melhor, né? Nós somos os mais bonitos de Três Lagoas, eu tenho que admitir, né? A gente fica brigando por placa, quando na verdade nós precisamos olhar para a vida das pessoas e falar sobre o amor de Jesus. Jesus, ele não morreu pela igreja metodista, Jesus, ele morreu por você e por mim. Eu amo a história da nossa igreja, vocês sabem disso. Quando eu tenho oportunidade para falar, eu compartilho, eu amo. Mas eu entendo que aquilo que Deus ele quer fazer na vida das pessoas é muito maior do que a igreja metodista. Mas é por cada um de nós que Deus ele vai fazer algo extraordinário na vida das pessoas. É através de você e através de mim. Assim como aqueles homens, eles superaram as multidões e abriram o telhado para chegar a Jesus, eu e você somos também chamados por Ele, para superar os desafios da nossa vida, com a certeza que quando eu e você buscamos a Deus, Ele sempre está diante de nós, para nos receber. Deus, Ele sempre está pronto para receber aquele que está perdido. Na nossa religiosidade, nós condenamos o pecador ao inferno, mas no amor e na graça de Deus, Ele olha para o pecador, esperando que eu e você falamos da esperança e do amor do Evangelho. Nenhuma barreira é maior do que a vontade de Deus de agir nas nossas vidas. Nenhuma barreira é maior do que o que Deus quer fazer na sua vida hoje. E eu falo em usar você, e eu falo também em te libertar do que você está vivendo. Mas eu e você precisamos aprender a confiar na vontade de Deus na nossa vida. Porque a fé, ela gera movimento em nós. E eu vejo isso pela atitude daqueles homens. Porque Jesus, Ele olhou para aquele paralítico e viu a fé daqueles homens. Através da fé da igreja, o Senhor Ele olha para as pessoas, para os paralíticos, para os cegos, para aqueles que estão sofrendo em sua alma, em seu espírito, e através da fé da igreja, o Senhor Ele quer liberar o sobrenatural na vida das pessoas. Ele olha para aquele paralítico que caiu nos seus pés, e Ele diz assim: filho, os seus pecados estão perdoados. Talvez aquele homem, por ser paralítico, ele foi abandonado pelos seus pais. Talvez aquele homem, pela sua condição, ele foi excluído da sociedade. Talvez ele nunca tenha sido chamado de filho, e a primeira palavra de Jesus para ele é: filho.
Ele era um pecador, mas Jesus, ele olha para aquele homem e diz: filho, e é liberado sobre a vida dele o perdão, por conta da fé daqueles amigos. Aí na nossa religiosidade, muitas vezes a gente olha igual aos fariseus e a gente diz: mas quem é ele para ser perdoado pelo Senhor? Quem é ele que tem os pensamentos diferentes dos meus para receber o perdão de Jesus? Não foi isso que eles fizeram? Por que esse homem está perdoando pecados? É blasfêmia? Só Deus pode perdoar pecados. Mas Jesus, ele conhece o coração dos fariseus, ele conhece o meu coração, ele conhece o seu coração, e no nosso questionamento, na nossa amargura, no nosso coração, Jesus, ele olha para nós, igual ele olhou para aquele homem, para aqueles homens mestres da lei, e ele diz: por que vocês estão tão inquietos no seu coração? O que é mais fácil acontecer na vida desse homem? Ele ser perdoado dos seus pecados, ou ele levantar neste momento e andar? Mas para que vocês saibam que há autoridade no Filho de Deus, este homem aqui vai sair daqui andando agora. Sabe, queridos, falei isso de manhã hoje lá em Paranaíba, vou falar aqui. Às vezes a gente não gosta dos irmãos que questionam, né? Às vezes aqueles irmãos que questionam, a gente tem um negócio assim, que às vezes até no nosso coração a gente fala: nossa, mas questiona tanto que podia procurar outra igreja. Só que os que mais questionam são os que permanecem na igreja. Mas eu estou aqui para te falar nessa noite, não julgando eles, mas dizendo que Jesus também ama esse povo. Jesus ama os que questionam, porque o questionamento daqueles homens fizeram Jesus fazer algo maior na vida deles. Jesus falou assim: tá, se vocês estão tão indignados, porque eu estou liberando perdão no espírito, na alma desse homem, agora ele vai andar, para vocês verem que aquele que vos fala é o Filho de Deus. E de repente aquele homem, ele levanta, pega a sua marca, e o último versículo de número 12 diz, que todos viram, e todos glorificaram a Deus naquele momento. Eu e você precisamos ter a mesma fé e coragem que aqueles 4 amigos. A fé está sempre em movimento, ela não está parada, e se você está parado não é fé, é conformismo. Se você não está em movimento, é porque você não ativou a sua fé. Porque Deus, ele honra aqueles que têm coragem de agir baseados não nos sentimentos, mas baseados na fé. E a nossa atitude diante dos desafios revela a profundidade da nossa confiança em Deus. E o Ministério de Louvor pode subir aqui, eu vou encerrar. Eu não vou me demorar mais. Nós estamos encerrando. Muitas vezes nós ficamos presos àquilo que nós vemos externamente, como a cura do paralítico, mas o maior milagre é aquele que acontece dentro de você. O maior milagre é aquele que acontece dentro de nós. Antes de ele curar o paralítico, ele libera uma palavra de cura na alma daquele homem. Aquele homem que não somente não podia andar fisicamente, mas que certamente estava aprisionado em sua alma. E muitas vezes nós encontramos pessoas que estão aprisionadas na depressão. Muitas vezes nós encontramos pessoas que estão aprisionadas pelo medo. Muitas vezes encontramos pessoas que estão aprisionadas pelo isolamento. Mas para essas pessoas, o Senhor, ele quer liberar uma palavra de cura. A ação de Jesus, ela escandalizou os mestres da lei, mas ela revelou uma verdade
poderosa naquele dia. O maior milagre não é o milagre físico, e Jesus ele se importa com o milagre físico, mas o maior milagre é a transformação interna que acontece no interior. O maior milagre é aquele que você vai mudando por dentro quem você é. Aquela pessoa que mentia descaradamente, mas que agora não mente mais. Aquela pessoa que enganava outras pessoas, que agora não engana mais. Aquela pessoa que difamava tantas pessoas, que agredia tantas pessoas, mas que agora não agride mais. Deus trabalha de dentro para fora. Antes de transformar a nossa realidade, o Senhor ele transforma o nosso coração. Antes de você ver a sua realidade externa mudando, Ele muda primeiro os corações. Porque a cura física, ela foi confirmação do poder de Jesus, naquilo que Jesus ele estava fazendo por dentro. Jesus estava trabalhando no íntimo daquele homem, e eu e você enquanto igreja, Jesus ele quer trabalhar no nosso íntimo. Ele quer trabalhar em quem você é. Porque eu posso ser um bom pastor pregando a palavra para vocês, e ser um péssimo marido para a Gabriela. Eu posso até fingir ser um bom pastor, mas eu não posso fingir para a Gabriela ser um bom marido. Por isso que Deus ele muda o nosso interior. E quando eu falo interior, querido, preste atenção, o nosso interior da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Como eu disse, eu posso parecer um bom crente aqui no altar para vocês, mas destruir a vida da Gabriela na minha casa. Eu posso ministrar a palavra de Deus para vocês e amaldiçoar a vida da Gabriela em casa. Eu posso ministrar a palavra do Senhor e ser uma bênção, e ser o pior pai para os meus filhos. Mas Deus ele trabalha no nosso interior. Deus ele não está preocupado com o seu exterior, Ele está preocupado com o seu interior, com aquilo que você esconde, com aquilo que você faz, e Ele quer trabalhar no seu interior, para que você não seja só um ótimo crente aqui na igreja, mas que você seja um excelente marido, para que você seja uma excelente esposa, um excelente filho, um excelente funcionário, um excelente patrão na vida das pessoas. O verdadeiro milagre é a redenção, é a necessidade de curar a nossa alma. Nós temos enfrentado os desafios da vida com fé ou com conformismo. Ah, pastor, porque o culto é abençoado, mas eu vou voltar para a minha vida medíocre. Não, a nossa fé ela precisa mover o coração de Deus, ela precisa mover o coração de Cristo. Ou será que você está buscando somente soluções externas para você viver uma vida de aparência? Ou você está procurando transformação no seu interior, para que a sua realidade também mude? E para eu encerrar aqui, para a gente recapitular aqui, a fé, ela enfrenta desafios, a fé, ela se movimenta, e o maior milagre acontece dentro de nós. Aquele homem, ele saiu andando, correndo com a sua maca, glorificando a Deus, ele foi perdoado, e nós podemos sair daqui também curados da mesma forma. Eu creio que para suas causas, o Senhor ele já está rasgando o céu nessa noite. Mas permita o Senhor primeiro trabalhar no seu íntimo. Permita o Senhor ele trabalhar no seu coração, para que a sua realidade, de fato, ela comece a mudar. Pastor, mas a minha realidade ainda não mudou. É porque o seu interior está do mesmo jeito. Pastor, eu ainda estou doente.
mas o seu interior, ele precisa ser curado também. Uma vez eu falei aqui sobre o testemunho que o meu pastor uma vez compartilhou de uma membro que procurou ele. E era uma pessoa, e ela parecia ter uns 60 anos. E ela começou a contar a vida dela para ele, e ela guardava muito ressentimento, ela guardava muita mágoa no seu coração, e havia muito perdão para que ela liberasse. E ele contou que uma vez ela se rasgou o seu coração em um momento, em um dia, e ela começou a liberar perdão para todas aquelas pessoas que a feriram. E ele conta que de uma forma surreal, aquela mulher que aparentava ter 30 anos a mais, de repente parecia uma outra pessoa, porque ela saiu de uma forma totalmente mais jovem, de uma forma totalmente mais feliz. Porque é isso que as mágoas da nossa alma faz com a gente. A tristeza da nossa alma, a tristeza pelo nosso pecado, causa isso em nós, nos envelhece, nos deixa fracos, semi-mortos na presença do Senhor. Mas eu e você temos a oportunidade de permitir Deus dele trabalhar no nosso coração, e dele dizer assim para mim e para você: filho, filha, eu estou curando o seu coração. Mas nós precisamos ter fé. Fé. E fé exige de nós coragem. E sabe o que eu entendo com isso? É que nós somos provados para sermos aprovados pelo Senhor. Mas como que nós somos provados? Precisa ser com fé no Deus da nossa salvação. Porque aquele que tem poder para curar o paralítico, aquele que tem poder para perdoar pecados, é o mesmo que está aqui nessa noite, que quer fazer algo na sua vida, no nome de Jesus.